Bom dia, pessoal do Patrus. Essa é a primeira aula de Sociologia dos primeiros anos na quarentena. A gente vai tratar o tema de desnaturalização da realidade social, que é um tema fundamental para você conseguir entender as aulas da Rede Minas e os PETs. E para poder entender isso, a gente vai ter que começar entendendo o que é naturalização. As construções sociais históricas que já existiam no momento do nosso nascimento são por nós naturalizadas. O que é isso? Sabemos que de dia é claro, pois somos iluminados pelo sol, e de noite é escuro, porque nós não somos iluminados pelo sol. A noite e o dia são ideias que criamos para nos referir a fatos da natureza. Então aqui a gente está tentando entender o que são fatos da natureza. De dia é claro, de noite é escuro, porque a Terra gira em torno do seu próprio eixo, como vocês já devem ter estudado nas aulas de geografia, e o lado que está virado para o Sol fica de dia, e o lado que não está virado para o Sol, que está escuro, fica de noite. Então, olha lá embaixo. A noite e o dia são ideias que criamos para nos referir a fatos da natureza. A Terra gira em torno dela mesma e não há nada que possamos fazer para mudar isso. Então, até aqui a gente estava falando do que é o campo da natureza, para a gente tentar entender como que a gente naturaliza coisas que não são do campo da natureza, mas que por também estarem presentes nas nossas vidas desde o momento em que a gente nasceu, a gente acaba vivendo como se elas fossem tão naturais quanto o movimento dos astros. E aí nós temos 3 exemplos, né? Desde que você nasceu, os seus pais ou responsáveis votam de 4 em 4 anos para eleger representantes. 2. Você vive em um país denominado Brasil. Então, mesmo quem não nasceu no Brasil, né, e se mudou para cá depois, sabe desde sempre que está num país que se chama Brasil. As fronteiras geográficas, nós estamos habituados com elas, nós estamos habituados a pensar nesse país como se ele fosse parte da natureza. 3. Você frequenta a escola sentando em fileiras e solicitando permissão do professor ou professora para ir ao banheiro e beber água. Agora que a gente está falando sobre isso, você provavelmente já tem uma boa noção de que esses 3 pontos eles não são parte da natureza, assim como o dia e a noite, né? O movimento dos astros. A questão aqui é que, no entanto, no seu dia a dia, você vive como se eleições, país e escola fossem tão imutáveis quanto a natureza. No seu dia a dia, você vive como se isso fosse parte da natureza, porque para você isso sempre foi assim. E aí dá uma olhada nessa setinha que vai lá embaixo. Qual que é o objetivo da sociologia? É fazer o processo contrário, ou seja, desnaturalizar aquilo que você ao longo da vida o tempo todo vem naturalizando. Então dá uma olhada aí nesse parágrafo. Por isso dizemos que a sociologia busca desnaturalizar a realidade social, pois a sociologia é a ciência que nos permite fazer o exercício de lembrar que vivemos cotidianamente tratando construções humanas históricas como se fossem fatos imutáveis da natureza. Vamos entender isso melhor? Aí eu repeti a frase para a gente poder fazer um esqueminha para você visualizar melhor. O que são? Construções humanas históricas de um lado, os exemplos que a gente usou, escola, país e voto, são diferentes de natureza. Então, sol, lua, o movimento dos astros, a gravidade, o dia, a noite, as estações do ano. E por que é bom a gente lembrar dessa diferença entre as construções humanas históricas e os fatos da natureza, que são imutáveis? Ou seja, por que desnaturalizar? E a resposta aí é simples, né? Para termos um olhar mais crítico sobre o que nos cerca. É simplesmente isso. Então, em cada um dos exemplos dados aí, no caso da escola, podemos observar outros modelos de ensino pelo mundo e, por exemplo, organizar um grêmio estudantil, já que assim poderíamos propor mudanças, discutir com colegas quais melhorias poderiam haver no ensino e propor formas para que a instituição escolar agrade mais a todos. No segundo exemplo,
Com a ajuda da disciplina História, no caso das fronteiras geográficas, podemos lembrar que elas são mutáveis e que o mundo nem sempre foi dividido em estados nacionais. Então a gente pode pensar aí lá no século XII e os desdobramentos a partir do século XIII, em que você vai tendo os estados nacionais surgindo, se consolidando cada vez com mais força na Europa, e depois como que isso vai se espalhando para os outros lugares, a ponto de agora no século XXI você abrir um mapa mundi e toda a terra que você vê está delimitada por fronteiras geográficas de estados nacionais, né? Então isso não é uma realidade que sempre existiu, isso muda o tempo todo. As fronteiras geográficas, elas estão em mudança sempre. O terceiro exemplo, lembrar que o voto não existe em todos os locais da mesma maneira e não existiu sempre na história da humanidade, que é o processo de desnaturalização, pode nos ajudar a levantar questões como: nossos votos hoje significam que somos um país realmente democrático? O que falta para termos uma democracia que você considere satisfatória? Então aí vocês vão fazer um resuminho, vocês vão pegar esses 3 pontos que estão destacados, são os pontos que resumem todos os slides, né, todo o vídeo, e vocês vão conferir se entenderam os 3 pontos. O primeiro ponto é esse processo de naturalização que a gente faz a vida inteira, desde o momento que a gente nasce, todos os dias, a gente está naturalizando aquelas construções sociais que estão ao nosso redor, né? Então, leia aí, vou ler com vocês. Em nosso dia a dia, vivemos como se escola, voto e país fossem parte da natureza, ou seja, como se fossem realidades tão imutáveis quanto o dia e a noite, o sol e a lua, o movimento dos astros. Por isso dizemos que, ao longo da vida, naturalizamos aquilo que está ao nosso redor. Então, se ficou dúvida nesse primeiro ponto, você volta lá para o começo do vídeo, dá uma olhada o que é naturalização. Depois, o papel da sociologia, que é desnaturalizar o mundo social. A tarefa mais importante da sociologia na sua vida será te ajudar a desnaturalizar o que é social, ou seja, a te lembrar que a escola, o voto e Estado, para pegar apenas os exemplos que a gente está tratando até aqui, podem ser mudados ao longo do tempo. E aí, por último, perceber para que serve isso, né? Que é para a gente refletir de forma mais ampla acerca da realidade em que a gente está inserido. Então, a gente pode acabar, depois de refletir, mudando algumas atitudes, trabalhando para mudar aquilo que não nos agrada no mundo, mas isso não é necessário para que você estude sociologia. Para estudar sociologia, você precisa apenas se dispor a refletir, a estranhar, a olhar diferente para a sociedade que te cerca, fazer esse processo de desnaturalização. É isso aí, gente. Façam aí as anotações de vocês, tanto sobre esse vídeo, quanto sobre os PETs, os exercícios dos PETs e as videoaulas da Rede Minas. O que está ficando difícil, o que vocês estão com dúvida, e postem lá no grupo na sexta-feira de manhã. Eu vou recolher as postagens de vocês e toda sexta-feira de manhã a gente vai estar em contato. Não esqueçam de colocar nome completo, turma, número de matrícula, seja no documento do Word que você vai mandar, seja na foto do seu caderno. Eu vou pedir que cada um mande um documento só, beleza? Então é isso, um abraço a todos, muitos beijinhos, a gente se vê quando for possível. Agora cuidem-se, né? Ter tempo para estudar, ter tempo para ver esse vídeo até o final é muito bom. Foi muito bom poder falar com vocês, mas o mais importante nesse momento é cuidar da sua saúde, cuidar da sua família. Por isso você vai aí estudando aos pouquinhos, prestando atenção sempre na sua alimentação, na sua higiene, que nunca foi tão importante cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Um beijo.